Agora vamos aos exercícios. Vamos lá? Exercise 1. Dê a forma ing dos verbos. Você vai precisar consultar estes verbos, o significado desses verbos, no dicionário ou na internet, ok? E sempre consulta qual é a regra que está sendo aplicada em formar a forma ing do verbo, tá bom? Vamos lá. To permit. O verbo permit, eu tenho consoante, vogal, consoante, ok? Só que a sílaba tônica é a última sílaba. Então, ele vai ficar o quê? Permit, dobra o T final e adiciona o PER. Vamos corrigir. Dobra, ele termina com consoante, vogal, consoante, só que a sílaba tônica é a última sílaba, alright? Então, eu dobro o T e adiciona o ING. To catch. To catch. Ele não tem nenhuma regra específica, então adiciona ING, tá bom? To put. Olha lá, ele tem consoante, vogal, consoante. Só que ele é um verbo de uma sílaba só. Então, eu dobro o consoante final e adiciona ing. Ok? O verbo to shine. O verbo to shine, olha, ele termina com E. Ok? Então, a regra dele é remove o E final e adiciona ing. Shining. Shining quer dizer brilhar. To put quer dizer pôr. To catch quer dizer apanhar. Permit, é óbvio, quer dizer permitir. To tie, que quer dizer amarrar. Olha, eu tenho... ele termina com IE. Ele é um verbo de uma sílaba. A regra é tira o IE e adiciona o ING. Ok? To make. To make. Fazer. Ele é a regra aplicada ele termina com E. Então, remove o E e adiciona ING. Tudo bem até aí? To let. Ele é um verbo de uma sílaba só, ok? Consoante, vogal, consoante. Então, vai ficar. Ele é verbo de uma sílaba e ele tem a forma consoante, vogal, consoante. Então, eu dobro o T e adiciona ING. Ok? To let quer dizer deixar. To enjoy quer dizer divertir, curtir. O verbo to enjoy é consoante, vogal, consoante. O sílaba tônica é a última sílaba, ok? E ele é consoante, vogal, consoante. Então, eu simplesmente adiciono ING. To run quer dizer correr. Ele é consoante, vogal, consoante. Só que ele é uma sílaba só. Então, eu dobro a consoante final e adiciona ING. Essas regras você consulta na página anterior. To study. Ele termina com Y. Right? Ele não tem nenhuma regra específica, então fica
adiciona ing. To agree é a regra de dois es. Ele termina com dois es. Então, é somente adiciona ing. Agree quer dizer concordar. To visit, visitar, ele tem consoante, vogal, consoante, ok? Então, visit, sílaba tônica, é no primeiro, é o penúltima sílaba, é visit, visit, alright? Então, ele simplesmente adiciona o ing, ok? Tudo bem? Vamos lá. Exercise 2. Descubra e circula o verbo de frente em cada linha. Ok? Então, nesse exercício, nós vamos aprender, ou nós vamos aplicar as regras de formação da forma ing. Ok? Então, olha lá. O verbo, nós temos swimming, stopping, going, running. Neste caso aqui, olha, eu dobro eu tenho consoante, vogal, consoante, eu dobrei o consoante final, adiciona ing, no caso do swim. O caso do stop é uma sílaba só, eu tenho consoante, vogal, consoante, dobra o consoante final e adiciona ing. O verbo run é uma sílaba só, eu tenho consoante, vogal, consoante, dobra o consoante final, adiciona ing, running. Já o verbo go, eu tenho consoante, vogal, ok? A regra dele é adiciona ing. Então, quem é o diferente é o going. Esse é o verbo que está diferente, que não segue a regra dos outros verbos. Tá bom? Letra B. Moving, eating, living, making. Olha lá. Move termina com E. O verbo move é move. Ele termina com E, ok? O verbo eat. Então, ele termina com E, então a regra é retira o E e adiciona ing, ok? O verbo eat, eu vou colocar. Vou colocar este lado. Vamos lá. O verbo move. O verbo move termina com E, então retira o E e adiciona ing. Ok? Então fica moving. O verbo eat. O verbo a regra dele ele não tem nenhuma regra específica, então adiciona, só que ele é um sílabo só, né? Ele é um sílabo só, então, e esse um sílabo é o sílabo tônica, né? Então eu adiciono ing. Live. O verbo live termina com E. Então eu retiro E e adiciono ing. Alright? O verbo make. O verbo make termina com E, então eu retiro E e adiciono o ing. Então, o verbo que é o diferente aqui é o verbo eat, ok? Porque o verbo move termina com E, o verbo live termina com E e o verbo make termina com E. A regra é retiro E, adiciona ing. Então, o verbo que é diferente aqui é o verbo eat. Ok? Vamos ao próximo exercício. Saying, staying, paying, working. O caso, o say, o verbo ele é um sílabo, termina com Y, é vogal consoante, consoante, vogal consoante, CVC, né? Então, ele termina com Y, ele é um sílabo só,
então eu só adiciono ing. O verbo stay, eu tenho de novo consoante, vogal, consoante, ok? Ele é um sílabo só, adiciona ing. O verbo pay, ele é um sílabo só, é vogal, consoante, vogal. O sílaba tônica é a última, justa como stay e say. Então, eu adiciono ing. Já o verbo work, ok? Ele não tem nenhuma regra específica, ele é só adiciona ing. Então, o verbo que é diferente neste caso é o verbo working, ok? Outro exemplo, letra D. Listening, crying, studying, worrying. Vamos ver aqui. Olha lá. O verbo listen é listen, ok? Ele termina consoante, vogal, consoante, mas o verbo tônica é listen, é no penúltimo sílabo, então eu só adiciono ing, ok? O verbo cry é um sílabo, termina com y, ok? Eu simplesmente adiciono ing. O verbo study termina com y, não tem a regra normal, adiciona ing. E o verbo worry, que é se preocupar, né? Quer dizer, preocupar, ele termina com y, não tem nenhuma regra específica, é só adiciona ing. Então, o verbo que é o diferente aqui de todas elas é o verbo listen. Ele segue uma regra diferente. Ok? Vamos ao próximo. Getting. O verbo get, eu tenho consoante, vogal, consoante, e ele é um verbo de uma sílaba só, então eu dobro T e adiciono ing. Right. Ele segue a regra de que ele termina com E, então eu tiro e adiciono ing. O verbo cut é consoante, vogal, consoante, só que ele é um sílabo só, e esse sílabo é o sílabo tônica, então eu dobro T e adiciono ing. O verbo hit. O verbo hit, ele é consoante, vogal, consoante, ele é um sílabo só, então é a sílaba tônica, então eu dobro T e adiciono ing. Ok? Então, o verbo que é o diferente aqui é o verbo write. Vamos à última. Using, o verbo é use, é usar, né? O verbo é use, ele termina com tiro adiciona ing. O verbo dancing, dance, ele termina com tiro adiciona ing. O verbo play, ele, ele é verbo de consoante, consoante, vogal, consoante, é um sílabo só, alright? E esse é play, então esse sílabo é o sílabo tônica, então a regra é só adiciona ing. E o verbo take, ele termina com então retiro e adiciona ing.
A única que é diferente entre os quatro é o verbo playen, que segue uma regra diferente. Ok até aí? Certo? Então você tem que saber aplicar as regras para formar o verbo. Right? Ele ajuda. É mais fácil talvez você simplesmente lembrar como se você tem uma boa memória, você lembra como se escreve os verbos. É uma saída, ok? Ou você lembra as regras, ok? Agora, exercise 3. Completar as frases, vamos completar as frases com o present continuous dos verbos. Lembra que o present continuous tem que ter o verbo to be, mais o verbo principal na forma ing. Alright? Então vamos lá. Sam. Qual é o verbo to be do Sam? É he. Então é he is ou é he are? É he is, né? Então é Sam is, ok? E o verbo é wash. Então, ó, o verbo wash, ele não tem nenhuma regra específica, então é só adiciona ing. Então, Sam is washing the car, ok? Vamos lá. The basketball players, isso é they, né? Estamos falando sobre os jogadores de basquete. Então é eles, é they, e o verbo é play. Então é they is ou é they are? É they are, então fica they are. O verbo é play, alright? Eu tenho consoante, vogal consoante. O verbo play é uma sílaba só e ele é CVC, então eu simplesmente adiciono ing no final, ok? Se my parents, o verbo é visit our uncle in Europe. My parents é they, então é they are, ok? They are. E o verbo é visit. O verbo visit é um verbo com duas sílabas, e o sílaba tônica é o penúltimo, é o primeiro sílaba. Então é visit, alright? O verbo é pronunciado assim, visit. Então é o sílaba tônica é no vi, visit, alright? Neste caso, eu simplesmente adiciono o ing, alright? Que é a última regra que nós vimos na parte do Language Focus. I work. O verbo é I, o verbo to be é I am, ok? E o verbo é work, ok? A regra dele é que adiciona ing, ele não tem nenhuma regra específica, ok? Ele lembra que o work não é CVC, tá bom? Ele é consoante, é vogal, consoante, consoante, tá bom? Letter E. Jane and you. Se eu falo Jane e você, eu estou falando de vocês. Então é vocês são. Então é you are. O verbo é talk. Alright? Alright? Eu tenho nenhuma regra específica aqui, então eu só adiciono ing. Então é you are talking too much. The boy, o verbo é drink. Olha lá, the boy é he, então é he is. O verbo é drink. Qual é a regra? Não tem nenhuma regra específica, então adiciona ing. The boy is drinking his milk. Ok? Tudo bem aí? Exercise 4. Reescreve as frases no presente continuous. Nós vamos escrever essas frases que estão no present tense e nós vamos reescrever elas no present continuous. Present continuous, sabemos que tem que ter o verbo to be mais o verbo principal na forma ing. Isso já falamos várias vezes. Então vamos lá. She eats salad. Eu vou fazer aqui.
vai ficar o quê? She. Só que tem que ter o verbo to be agora. Então fica is. O verbo principal é it. Então é it. Ele é um verbo de uma sílaba só. Alright? E o sílabo é o sílabo tônica. Então eu simplesmente adiciona ing. Então fica she is eating salad. Ok? O verbo to eat é eat. Vamos lá. O verbo to eat, né? Aí que eu faço? Eu tiro o to e eu fico com it. Só que it é um verbo de uma sílaba e esse sílabo é o sílaba tônica. Então, a regra é, pode consultar lá atrás, é só adicionar o ing. Ok? They walk to school. Agora, they, o sujeito é they is ou é they are? É they are. Então, they are. O verbo é walk. Qual é a regra dele? Ele não tem nenhuma regra específica, então eu só adiciono ing. Ok? Walking to the school. A próxima, C. I study math for a test, ok? Então vai ficar o quê? I am, né? I am. O verbo é study, ok? Qual é a regra? Ele não tem nenhuma regra específica, é só adicione ing. I am studying math for a test, ok? A próxima. The nurse helps the sick children. É the nurse, que é a enfermeira, né? A enfermeira é she. Então, é she is, ok? O verbo é help. O verbo é help. Então, to help, tira o to, fica help. Qual é a regra? Não tem nenhuma regra específica, né? Lembra que as regras específicas são termina com e, ok? O último, um sílabo e CVC, tá bom? Então, no caso do help, é só adiciona ing, então completa the sick children. Ok? Então, vocês têm que memorizar as regras. Ou lembrar, ou entender, compreender as regras, ou você tem que memorizar os verbos como são escritos na forma ing. Basicamente, a regra base é adiciona ing, tira tu, adiciona ing. Ok? As outras regras vocês podem consultar lá em cima. Agora vamos à correção do exercise 5. Faça como o modelo. Olha o modelo. Eu tenho a present continuous na forma interrogativa. Então, is Bob playing tennis? Bob está jogando tênis. Alright? E eu vou responder na negativa. No, he isn't. Essa aqui, no, he isn't, é a resposta curta. Ok? Aí eu vou dizer assim: he is playing basketball. Eu vou afirmar o que ele está jogando. Então, is Bob playing tennis? No, he isn't. He is playing basketball. Ok? Agora, vamos fazer a letra B. Is Megan eating soup? Megan é nome de menina. Então, eu vou dizer no, she isn't. E agora eu vou
afirmar o que ela está comendo. Eu vou dizer o quê? She is eating. She is eating a hamburger. Ok? Certo? Então, is Megan eating soup? Eu vou dar a resposta curta. No, she isn't. Alright? Aí depois eu vou afirmar o que ela está comendo. She is eating a hamburger. Ela está comendo um hambúrguer. Ok? A letra C. Are you buying shoes? Você está comprando sapatos? Ele está perguntando se eu estou comprando sapatos. Então eu vou dizer no, I am not. Porque lembra que não tem contração com am e not. Agora eu vou afirmar o que eu estou comprando. Ok? Então eu vou dizer assim: I am buying. O verbo buy eu tenho consoante, vogal, consoante, mas ele é um verbo de uma sílaba só, é buy, ok? E lembra que a sílaba em inglês se descobre a sílaba pronunciando a palavra. O sílaba é cada esforço que você faz para pronunciar a palavra. Então, o buy, eu só faço um esforço, buy. Então, ele é a palavra de uma sílaba só. Então, a regra, ele é CVC, mas é uma sílaba só, então eu só adiciono ING, a bag, que é uma bolsa. Ok? Lembra da regra. Olha lá. D. Is your father taking a bus? Eu vou dizer o quê? No, he isn't. Agora eu vou afirmar o que ele está tomando. Eu vou dizer he is, o verbo é take. Take, qual é a regra? Termina com E, tira o E, adiciona ING. The train. Lembra da regra. Letra E. Are the girls drinking tea? Eu vou dizer assim. No. Eu vou dar a resposta curta, né? No, they are. Opa. They aren't. Ok? Agora eu vou afirmar o que elas estão tomando. Eu vou dizer assim. They are. O verbo é drink. Ok? Qual é a regra? Ele não tem nenhuma regra específica, então é só adiciona ing. They are drinking juice. Ok? F. Is the dog running fast? Eu vou responder que no, it isn't. Agora eu vou afirmar, o cachorro está correndo rápido? Não, não é. Não, ele não está. Agora eu vou afirmar como ele está correndo. Ele está correndo lentamente. Então eu vou dizer assim: It is run. O verbo é to run, né? Qual é a regra? Bem, a forma ing já está escrita lá. Então é running. Right? A regra é ele é um sílabo só. Então adiciona, dobra o consoante final e adiciona ing. It is running slowly. Que quer dizer lentamente. Ok? Tudo bem até aí?
Exercise 6. Escreva as frases nas formas negativas e interrogativa e dê a resposta curta, ok? Então, eu tenho uma frase na afirmativa, eu vou escrever ele na forma negativa e interrogativa. Right? Aí depois eu vou dar a resposta curta. Então, I am going home now. A forma negativa seria que I am not, ok? Lembra que o negativo tem que ter o not going home now, ok? E a interrogativa, lembra que para fazer a interrogativa, a gente põe o verbo auxiliar, ou o verbo principal, antes do sujeito, né? Então fica am I, ok? Going home now. Não esquece o sinal de interrogação. Am I going home now? E a resposta curta seria que yes ou no, né? Yes, you are. Right? Ou se fosse na negativa, seria assim: no, you aren't. Ok? Então, am I going home now? I'm not going home now, na forma negativa. A interrogativa, am I going home now? Aí vou dizer, yes, you are, ou no, you aren't, dependendo da resposta afirmativa ou negativa. Mas essas são as formas da resposta curta, ok? A letra B. That woman is reading a magazine at the moment. A forma negativa desta sentença vai ficar that woman is not, ok? Or isn't, né? Reading a magazine at the moment. Ok? Nota como eu incluí o not, tá bom? Agora, a forma interrogativa. Eu vou pegar o verbo auxiliar, o verbo to be, por antes do sujeito. Então, olha como eu vou fazer. Vai ficar is that woman. Ok? Agora vem o verbo principal. Reading a magazine at the moment. E a sinal de interrogação. Alright? Então, como eu faço o interrogativo, eu pego o verbo to be e eu ponho ele antes do sujeito. O sujeito é that woman, aquela mulher. Alright? Aquela mulher está lendo uma revista no momento. Aí eu vou dizer assim, na negativa, that woman, aquela mulher não está lendo uma revista no momento. Então fica, that woman is not reading a magazine at the moment. E a interrogativa fica is, que é o verbo to be, vem antes do sujeito, reading a magazine. Is that woman reading a magazine at the moment? Ok? A resposta vai ficar o quê? No, she isn't. No, she isn't. Ou, se você quer na forma afirmativa, yes, she is. Ok? Tudo bem? Vamos limpar. C. Our neighbors are cutting their grass now. Os nossos vizinhos estão cortando a grama agora. Ok? Então vai ficar o quê? Na forma negativa,
O sujeito é our neighbors. Our neighbors. A forma negativa vai ficar o quê? Are not cutting their grass now. Ok? Eu só vou incluir o not. Ok? Are not cutting their grass now, tá bom? E a forma interrogativa. Agora eu vou pôr o are antes do sujeito, que é o our neighbors. Então vai ficar are our neighbors. Ok? Aí vem o resto da sentença. Cutting. E o sinal de interrogativa. Então fica are our neighbors cutting their grass now? Ok? E a resposta negativa, ou a resposta curta vai ser no, they aren't. Ok? Ou se você quiser, na forma afirmativa, yes, they are. Ok? Problemas? Espero que não. Vamos continuar. D. My father is helping my mother at the moment. Meu pai está ajudando minha mãe no momento. Ok? Como vai ficar isso? A forma negativa, eu vou dizer o quê? Meu pai está ajudando minha mãe, né? Então, na negativa, eu vou dizer aqui, meu pai não está ajudando minha mãe. Então, my father is not, ok? Olha como eu coloquei o not. Helping my mother at the moment. Ok? E a forma interrogativa. Agora, para fazer a interrogativa, eu vou colocar o is antes do sujeito, que é o my father. Então, eu vou dizer, is my father helping my mother at the moment? E eu vou colocar o sinal de interrogação. Então, agora eu estou perguntando se meu pai está ajudando minha mãe no momento. Ok? A resposta curta vai ser yes, he is, se for na afirmativa, né? Se ele está ajudando. Ou no, he isn't, se ele não está ajudando. Ok? Letra E. We are crying very much now. Nós estamos chorando muito agora. Na negativa, essa sentença vai ficar o quê? We are. Olha onde vem o not. O not vem entre o verbo to be e o verbo principal, ok? We are not crying very much now. Nós não estamos chorando muito agora. Right? A interrogativa vai ficar o quê? O verbo to be vem antes do sujeito. O sujeito é we, então vai ficar are we crying very much now? Ok? Are we crying very much now? E a resposta curta vai ser yes, we are, ok? Ou se for na negativa, pode ser no, we aren't, ok? Acertou? Ok.
Bem, esta vai completar o assunto gramatical do primeiro capítulo do quarto bimestre, ok? Então, até a próxima aula.